Aleluia, Senhor. Nós podemos ouvir a Tua voz, a voz do bom pastor, a voz que aquieta o coração. A voz de Deus. A voz de Deus aquieta o coração, abate o inimigo e traz restauração. A voz de Deus faz o mar se acalmar, faz cessar o vento, faz a tempestade parar. A voz de Deus faz nascer um novo dia pra viver, faz brotar, faz tudo florescer. E onde havia lágrimas, faz alegria transbordar. A voz de Deus faz um milagre acontecer. A voz de Deus é capaz de tudo renovar, de transformar todo o deserto em rios de águas vivas. É capaz de restaurar o sonho que acabou, e no lugar da escuridão a sua luz faz brilhar. A voz de Deus faz nascer um novo dia pra viver, faz brotar, faz tudo florescer. E onde havia lágrimas, faz alegria transbordar. A voz de Deus faz um milagre acontecer. A voz de Deus faz nascer um novo dia pra viver, faz brotar, faz tudo florescer. E onde havia lágrimas, faz alegria transbordar. A voz de Deus faz um milagre acontecer. Se exalte ao Senhor, glorifique ao Senhor. Aleluia. A voz de Deus faz um milagre acontecer. Ele está fazendo um milagre acontecer nesta hora. Então receba. Aleluia. Ele faz acontecer o milagre, declare isso. Faz acontecer o milagre, faz acontecer, se a cura, faz acontecer, se eu creio, Senhor, faz acontecer. Deus faz nascer um novo dia pra viver, faz brotar, faz tudo florescer. E onde havia lágrimas, faz alegria transbordar. A
milagre acontecer. A voz de Deus. Um novo dia para viver, faz brotar, faz tudo florescer. E onde havia lágrimas, aleluia. Obrigado, Senhor, faz a alegria transbordar. A voz de Deus faz um milagre acontecer. Quero ouvir a tua voz, Senhor, voz de majestade, a tua voz faz o milagre acontecer. Oh, recebemos o milagre, Senhor. Aleluia. Aleluia, então exalte ao Senhor. Olá, boa noite. Estamos retornando para darmos continuidade ao grande propósito em orações. Deus é fiel. Para os demais irmãos e irmãs que acessarão posteriormente a este áudio ou a este vídeo, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei exatamente o horário que vocês estarão conectados, mas eu creio poderosamente que há de edificar vossas vidas, que há de transformar, restaurar, restabelecer a confiança e fé no Deus Altíssimo, pois estamos falando sobre a sua fidelidade. Deus é fiel. Podemos confiar em Deus porque Ele é fiel. Deus não mente. Deus não volta atrás com as suas promessas. Deus sempre cumpre o que diz. Deus é fiel. Não permitirá que sejam tentados além da conta. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Fiel é Deus. Ele nos chamou à comunhão com Jesus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. Ele é fiel e justo, perdoará os nossos pecados e nos purificará de toda injustiça. 1 João capítulo 1, versículo 9. O Senhor é fiel. Ele nos confirmará e guardará do maligno. 2 de Tessalonicenses capítulo 3, versículo 3. O Deus fiel. Ele mantém a aliança e a bondade eterna. Deuteronômio capítulo 7, versículo 9. Deus prometeu abençoar e proteger quem o ama e o obedece. Ele prometeu a salvação a todos que se arrependem. Ele prometeu fazer justiça. Por causa de sua fidelidade, nós podemos acreditar nessas promessas sem duvidar. Hebreus 10, versículo 23. A fidelidade de Deus é a nossa segurança. E hoje, no 17º dia, neste penúltimo módulo deste grande impacto espiritual, falando sobre a fidelidade de Deus, o projeto A Marca da Promessa traz para leitura e meditação o livro de Salmos, capítulo 62, versículo 2. E a palavra diz: contigo também, Senhor, está a fidelidade. É certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento. Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, se desconecte de tudo e vamos mergulhar na palavra de hoje falando sobre a fidelidade de Deus. Deus é absolutamente simples, sem corpo, partes ou paixões. A essência divina é o que é. Nada podemos se lhe acrescentar ou subtrair. Deus nada recebe de suas próprias criaturas. Antes, Ele mesmo é o princípio absoluto de tudo que há e é. Não um ser entre outros, mas o ser em si mesmo, e, portanto, absolutamente imutável.
enquanto nós, seres humanos, justamente em todas as criaturas, somos compostos, uma mistura em contínuo fluxo, em integração e desintegração, em presença e ausência, em necessidade e contingência, em ato e potência. Deus é absolutamente puro, absolutamente intocável na luz inacessível, enquanto nós somos nós mesmos e nossas circunstâncias. Em Deus não há circunstância. Deus é o que é. Essa simplicidade absoluta é incompreensível para as criaturas, pois nossa apreensão do real sempre é marcada pela multiplicidade. Se é verdade que a ordem das criaturas, a hierarquia das essências, nos permite ascender das formas mais miseráveis e, como numa assíntota de relance e sob o influxo da graça, por entre as rochas e no monte de Deus, avistar de longe o fundamento inabarcável de tudo que é igualmente verdade que esse conhecimento só revela uma ignorância incalculável e transfinita acerca do escapa às garras do conceito, o Deus que se oculta. Cabe às inteligências inferiores nós a honra de ver Deus nas suas ações, como por um prisma, respondendo-se à luz eterna numa multiplicidade de atributos e atribuições. Mas se os atributos divinos são sempre verbalizações parciais de uma mesma essência, da mesma natureza divina, e se Deus não tem partes, a linguagem se vê diante do maior dos seus constrangimentos, diante do limite último. Contanto dizem a verdade, eles não nos mostram além do véu do lugar santíssimo, o qual nos vemos obrigados a cruzar em silêncio. O Senhor, no seu santo templo, cala-se diante dele toda a terra. Assim, sempre que tentamos pensar em Deus a partir de seus atributos, somos obrigados a usar uma linguagem que é inevitavelmente analógica, alimentados pela revelação dizendo que Deus algo de verdade, mas a linguagem que colocamos é sempre conformada ao nosso próprio mundo, mesmo que não escrava dele. A revelação é, ela mesma, um modo de encarnação que não elimina o divino, mas que nos permite fazer sangrar o humano ao qual se une. Nosso falar acerca de Deus exige, portanto, um contínuo retorno à fonte, à luz original, dada por Deus aos homens, através dos oráculos hebreus e do Santo Evangelho. O problema toma vulto quando os atributos divinos parecem se anular. É o caso da providência, bondade e o poder divino no problema do mal. Mas outro caso me interessa, a justiça e a misericórdia. Parece-nos que a misericórdia é como uma eliminação da justiça agindo enquanto a justiça descansa. De fato, é assim que agimos como seres humanos, às vezes justos, dando a cada um conforme os seus méritos, às vezes misericordiosos, dando mais do que podem merecer. Mas se Deus é absolutamente simples, todos os seus atributos são um mesmo atributo, sua natureza divina e, por isso mesmo, não podem se contradizer. Afinal, Deus é o sentido último, o ômega, a esperança, a única coisa que nos garante haver uma ordem em e sob todas as coisas. Da ordem última no real, não tolera a mínima contradição entre os atributos divinos. Qualquer tensão está do lado de cada prisma, onde as cores se separam, não na própria luz. Eliminada a simplicidade divina do nosso pensamento, todos os atributos são levados à contradição. Assim, não pode haver contradição entre a justiça e a misericórdia de Deus, pois é sempre o mesmo Deus em ação, sempre justo e misericordioso, sempre a fonte mesma da justiça e da misericórdia.
mas como não ver má contradição entre a justiça e a misericórdia, falando de Deus ou as suas criaturas. Pois se definimos a justiça como a retribuição conforme o mérito ou demérito, e a misericórdia como a não retribuição do demérito, como não ver nelas uma grande contradição? Penso que aqui reside o mérito da teoria da substituição penal, procurando ver uma harmonia fundamental entre a justiça e a misericórdia, entre o desejo inevitável de punir a ira justa e o plano de perdoar, ainda que de maneira inteiramente errada. A Sagrada Escritura nos dá uma linguagem bastante diferente. Naturalmente, associamos retribuir a cada um segundo a sua obra. Salmos 62, versículo 12. A justiça, mas então somos surpreendidos pelo Salmo, que lhe dá o nome de misericórdia e bondade, dentre os preceitos do direito romano, sobre os quais se erigiu nossa cultura ocidental. Está o de dar a cada um o que lhe é devido, sans quic trabuere. Mas a justiça divina opera diferentemente. A justiça e a misericórdia de Deus são uma só coisa, porque Deus é um só. Deus é sempre misericordioso quando é justo, sempre justo quando é misericordioso. Deus resiste a qualquer corte. A lança que fere o lado do Deus homem não fere o Verbo divino. A justiça de Deus é sempre seu misericordioso resgate dos necessitados. A justiça de Deus é a sua bondade salvífica, compassiva. A justiça é o oposto da iniquidade. Eclesiastes 3, versículo 16. E isso se observa nos textos abaixo, que apresentam tanto a justiça de Deus quanto a justiça que Deus exige do homem. Em Salmos 82, versículo 3, a palavra diz: fazei justiça ao pobre e ao órfão, justificai o aflito e o necessitado. Em Salmos 103, versículo 6, a palavra diz: o Senhor faz justiça e o juízo a todos os oprimidos. Em Salmos 146, versículo 7, a palavra diz: o que faz justiça aos oprimidos, o que dá pão aos famintos, o Senhor solta os encarcerados. Em Provérbios 31, versículo 9, a palavra diz: abre a tua boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. No profeta Isaías, capítulo 1, versículos 17 e 23. Aprendei a fazer bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões, cada um deles ama as peitas e anda atrás das recompensas. Não fazem justiça ao órfão e não chega perante eles a causa da viúva. Em Jeremias capítulo 22, versículo 3, a palavra diz: assim diz o Senhor, exercei o juízo e a justiça, e o livrai o espoliado da mão do opressor, e não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva. Não façais violência, nem derrameis sangue inocente neste lugar. Em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 27, a palavra diz: portanto, ó rei, aceita o meu conselho, e põe fim aos teus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. Frequentemente, a justiça de Deus e a salvação ou misericórdia são postas em paralelismo. Em Salmos 98, versículo 2, o Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos dos gentios. Em Salmos 103, versículo 17, mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade e até a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Em Salmos 119, versículo 123, os meus olhos desfaleceram pela tua salvação e pela promessa da tua justiça. Em Salmos 145, versículo 7, proferirão abundantemente a memória da tua grande bondade e cantarão a tua justiça.
Em Provérbios 21:21, o que segue a justiça e a beneficência achará a vida, a justiça e a honra. Isaías capítulo 51, versículos 5 e 8. Perto está a minha justiça, vem saindo a minha salvação, e os meus braços julgarão os povos. As ilhas me aguardarão, e no meu braço esperarão, porque a traça os roerá como a roupa, e o bicho os comerá como a lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. Em Isaías 56, versículo 1, assim diz o Senhor: guardai o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça para se manifestar. Em Isaías 58, versículo 8, então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Oséias capítulo 12, versículo 19, a palavra diz: e desposar-te-ei contigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade, e em misericórdia. Oséias capítulo 10, versículo 12. Semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavura, porque é tempo de buscar o Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. A punição é um instrumento para a justiça de Deus, não o seu fim. A justiça de Deus administra tanto bondade e perdão quanto punição e castigo. Juízo. Se é verdade que a misericórdia triunfa do juízo, é verdade que tanto a misericórdia quanto o juízo fazem parte da justiça e da lei divina, como diferentes luzes da mesma luz, diferentes disposições de uma mesma providência. Assim não é difícil ver por que a bondade para com os pobres e pequenos é chamada justiça nas Escrituras. O que está em vista não é um tribunal em que somos acusados e obrigados a nos defender diante da lei abstrata. É o tribunal em que o miserável e o malfeitor são colocados sob a mesma justiça, e Deus pronuncia misericórdia sobre um e juízo sobre o outro. Por isso também os misericordiosos alcançam misericórdia, porque a misericórdia é justa. Mateus 5, versículo 7 e Tiago, capítulo 2, versículo 13. Evidentemente, o pecado necessita de uma punição. Não punir é permitir toda a maldade humana, mas a contradição entre justiça, punir conforme a lei, e misericórdia, não punir conforme a lei, não aparece nas Escrituras, exatamente porque não há essa tal lei que obrigue Deus a punir. Sua justiça pode ser plenamente satisfeita sem a punição escrita. Como escreve o profeta, assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo: executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia a cada um para com seus irmãos. Zacarias 7, versículo 9. Por isso mesmo o perdão está diretamente ligado ao juízo e à justiça tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. 2 de Crônicas, capítulo 6, versículo 39 e 1 de João, capítulo 1, versículo 9. Deus é amor, um amor eterno que não depende da criação e redenção, antes as provoca. O amor de Deus por nós não é causado pelo sacrifício de Cristo, que é temporal. Antes, o sacrifício temporal é causado pelo amor eterno. Esse amor não contradiz a punição e a ira, pois todo amor implica necessariamente em um ódio ao seu contrário. Quem ama as crianças odeia a violência contra elas, assim como quem ama a santidade detesta ao pecado. A recíproca não é necessariamente verdadeira, pois há ódios sem um amor correspondente, mas não em Deus. Nesse sentido, a ira de Deus contra o pecador é justa e boa. Diz o profeta: sofrerei a ira do Senhor porque pequei contra ele. Miqueias 7, versículo 9. O Salmo 62 nos diz mais sobre a justiça divina. Todos os ímpios serão destruídos. Versículo 20. São palavras duras, mas é uma grande notícia em um mundo bárbaro e violento. Significa o fim do império do engano e da maldade.
significa que está quebrado o cetro do opressor. Significa que Deus trará ordem ao mundo, trará justiça ao mundo. Essa é a justiça de Deus. A justiça de Deus é bela e fonte de esperança. É nesse sentido que o apóstolo Paulo trata da vossa justiça. 2 Coríntios capítulo 9, versículos 6 e 10. Referindo-se à caridade dos coríntios para com os irmãos pobres em Jerusalém, fazendo uso do sentido semítico da palavra justiça, no Salmos 112, versículo 9. Esse sentido está também em Mateus capítulo 5, versículos 20, capítulo 6, versículo 1. Deus é justo e deseja que a sua justiça preencha a sua criação. Existe tanto justiça quanto misericórdia no fato de que Deus trata pessoas diferentes com severidade diferente, com rigor diferente, e não todos com o mesmo rigor. Mateus 10, versículo 15, capítulo 11, versículo 22, capítulo 23, versículo 14 e livro de Tiago, capítulo 3, versículo 1. Devemos entender a forma como Deus trata os pecadores pela forma como Jesus os tratou. Essa é a coerência cristológica da teoria cristã. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Pai amado, bendito Pai celestial, Pai de todas as nações. A palavra de hoje foi semeada em corações quebrantados. Falamos sobre justiça e misericórdia. E aqui testificamos a sua fidelidade, meu Pai. Louvamos e agradecemos por este grande e rico ensinamento. Palavras que edificam, palavras que testificam a sua soberania sobre nós. Mais uma vez, louvamos e agradecemos em seu santo nome. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.